Olá, está no ar o Telecâmara. Confira a partir de agora as notícias mais recentes do Poder Legislativo de Bagé. Nesta quinta-feira foi realizada a sessão ordinária. Você confere agora o que tramitou e foi votado. Os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Esquerda Carneiro, do PTB, que altera o parágrafo único da Lei Municipal 4.988 de 2011. A proposta inclui os agentes de fiscalização de trânsito e transportes no dispositivo que trata sobre o salário produtividade. A iniciativa agora depende da sanção do prefeito Dudu Colombo. O parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Câmara ao projeto de lei de autoria do vereador Antenor Teixeira, do PP, que acrescenta a Expofeira e a Semana Crioula de Bagé no calendário de eventos oficiais do município, foi aprovado pelos parlamentares. Comissão de Saúde encaminha denúncias da UPA ao Ministério Público. Em visita às instalações da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara apurou denúncias relacionadas à infraestrutura das instalações, como problemas na rede geral do sistema de oxigênio e falta de acesso à sala do raio-x. A comissão fez um relatório e, após a reunião dos integrantes, que ocorreu nesta quarta-feira às 11 horas da manhã, os vereadores encaminharam as denúncias ao Ministério Público. Mais irregularidades nessa unidade da UPA, que nem foi inaugurada e já está prestando atendimento à população, e nós estamos encaminhando uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público está aqui nas minhas mãos, nós vamos protocolar no Ministério Público essa denúncia para que o Ministério Público, as nossas autoridades competentes venham tomar ciência do que está acontecendo dentro da nossa cidade, porque nós não podemos fazer vistas grossas. Conforme o presidente da comissão, Edmar Fagundes, do PRB, há também queixa de funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela higienização do local que estão com os salários atrasados. Não podemos nos omitir ou nos furtar aos fatos que têm chegado a esta casa, fatos concretos, provas concretas de uma empresa que deixou de pagar os salários dos funcionários, 31 funcionários. 31 funcionários que estão sem alimento em casa, funcionários que estão sem o vale transporte, tem que estar puxando dinheiro do bolso, às vezes nem tem, funcionários que estão tendo a conta de luz cortada, enfim, estão vivendo na precariedade. E a empresa decretou falência. Não estou aqui dizendo que o município é culpado, negativo. O município passou para a empresa. A empresa, então, vinha agindo, eu vou colocar assim, agindo de má fé. Nós vamos acionar o nosso Ministério Público e eu espero que haja uma agilidade, que haja uma coerência do nosso Ministério Público no que diz respeito a esses cidadãos. A Prefeitura, em nota, informou que já se reuniu com os representantes dos trabalhadores. Os recursos foram devidamente repassados à empresa de higienização. Sobre o sistema de oxigênio, foi aberta uma licitação para a instalação da central. Comissão de Direitos Humanos ouve o diretor técnico e a advogada da Santa Casa para obter esclarecimentos sobre a morte de Wagner Lima. A morte de Wagner Lima em 24 de janeiro pôde ter sido por negligência médica, disse o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Geraldo Saliba, do PTB. O jovem se envolveu em um acidente quando trafegava de bicicleta no corredor do Butica e colidiu contra uma carroça. No mesmo dia, Lima foi atendido e encaminhado ao pronto-socorro, onde fez raio-x e foi liberado. Após, no dia seguinte, teria voltado ao hospital com fortes dores e novamente foi liberado. Só na terceira vez que retornou ao pronto-socorro, foi marcada uma tomografia e antes de fazer o exame, acabou morrendo. O motivo seria uma parada cardíaca ocasionada por uma perfuração no intestino. A comissão havia convidado na semana passada a provedora da Santa Casa de Caridade, Cledinara Salazar, e a administradora Yara Ustarros para a reunião desta quarta-feira, dia 3. Compareceram, apresentando os convidados, a advogada do hospital, Márcia Melo, e o diretor técnico Nestor Bueno. Eles alegam que não houve negligência, porque o paciente foi atendido, e que em caso de acidente, o paciente pode não apresentar sintomas na hora, por isso deve ser acompanhado. Houve negligência médica?
Olha, eu acredito que não, mas isso está sendo investigado. Toda vez que o paciente foi em busca do atendimento, o atendimento foi prestado. Infelizmente, aconteceu, né, de ter vindo ao óbito o paciente. Foi um acidente, como bem explicou o nosso diretor técnico. Na verdade, existem consequências que não aparecem no momento, né, que vêm aparecer após, mas isso é uma questão técnica, né, que só o médico ou a perícia pode apurar. A polícia já está investigando? Nós tivemos conhecimento que a polícia está investigando, inclusive já ouviu os profissionais que prestaram atendimento ao paciente, mas a Santa Casa ainda não foi ouvida. A advogada disse também que o hospital não poderia disponibilizar o prontuário para a comissão. Nós temos que primar pela privacidade do paciente. Então, o prontuário, pela própria Constituição Federal, que assegura o direito da privacidade dele, ele só pode ser liberado para o próprio paciente, né, para um familiar próximo, quando o paciente não existir, né, ou, em caso de litígio, ao judiciário. A comissão pretende conseguir o prontuário através de um familiar da vítima. Próximos passos, então, da nossa comissão, evidente que é chamar um familiar a esta comissão, pedir para que ele faça esse encaminhamento, que chegue até esse prontuário até as suas mãos, para que aí, quem sabe, ele passando a documentação para a comissão, chegar a um esclarecimento nesse caso, buscar informações que possam, pelo menos, tranquilizar os seus familiares que até agora não conseguiram obter uma informação precisa sobre esta questão com relação ao atendimento desse jovem que eu digo e repito, acabou vindo a óbito. CPI da Folha ouvirá secretários municipais nas próximas reuniões. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura se reuniu nesta segunda-feira, dia 1º. Os vereadores convocaram para a próxima reunião, segunda-feira, dia 8, às 4h30 da tarde, os secretários municipais da Administração, Tairone Reis, da Fazenda, Tirso de Labari, e o vice-prefeito Carlos Alberto Fico. Na terça-feira, às 2h da tarde, a CPI realizará uma reunião extraordinária, onde devem prestar depoimento a secretária de Educação, Janice Colares, e o diretor do Departamento de Água e Esgoto de Bagé, Kival Pareira, que também foram convocados. Conforme o presidente da comissão, as principais denúncias são os desvios de funções e gratificações salariais indevidas. Ele diz que a Secretaria de Educação é que tem mais denúncias de desvios de função. Iremos ouvir e também colher depoimento dela e saber porque a pasta dela tem tanto desvio de função, que é a pasta que mais nos alarma, nos estarrece de denúncias, como temos aqui, né? Vamos chamar as pessoas, vamos ouvir os depoimentos, e é isso que nos levou a prorrogar mais essa CPI, porque é um processo muito longo, um processo muito grande, e nós queremos trazer para a nossa comunidade, para a nossa sociedade de Bagé, uma transparência, uma clareza das coisas e dos fatos. O Instituto Tiradentes de Minas Gerais homenageou os vereadores Edmar Fagundes, do PRB, e Divaldo Lara, do PTB, em Porto Alegre, sexta-feira, dia 29. Conforme a pesquisa realizada pela instituição, os parlamentares foram destaques na região. Lara recebeu a medalha de ouro e Fagundes a de bronze. CPI do Parque do Gaúcho marca nova agenda e prorroga o prazo de atuação. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga denúncias de irregularidades no Parque do Gaúcho e convênios da Prefeitura realizou reunião nesta quinta-feira, dia 28. Os integrantes da CPI prorrogaram o prazo regimental dos trabalhos, que é de mais 120 dias. Os vereadores também pretendem realizar vistoria nas instalações do Parque do Gaúcho, mas sem data definida. Conforme o presidente da comissão, Wilson Moraes, do PMDB, estão em análise as cópias dos livros Ponto do parque. A CPI não recebeu todas as informações relacionadas aos convênios com a Associação São Pedro e a Santa Casa de Bagé. A comissão pretende terminar o relatório e enviar ao Ministério Público até dezembro. O presidente, que não pôde gravar entrevistas por ter que cumprir outra agenda, adiantou que pode haver outras convocações nesta segunda etapa de atividades. Durante as atividades alusivas ao Dia do Soldado, no dia 25, segunda-feira, realizadas no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada, o presidente do Legislativo Bagéense, vereador Wilson Moraes, do PMDB, recebeu o título de colaborador emérito do Exército Brasileiro.
O Terminal da Cidadania, um serviço que o Legislativo oferece já há vários anos, está ampliado e ganhou um novo espaço. A ampliação para 5 cabines individuais foi inaugurada terça-feira, dia 19, pelo presidente Wilson Moraes. Conforme ele, o espaço garante mais comodidade e privacidade ao cidadão, que pode acessar gratuitamente a internet no local. Estes foram os acontecimentos mais recentes da Câmara de Vereadores. Assista a seguir a reprise na íntegra da sessão ordinária desta quinta-feira. Relatório de viagem e pode virar lei. Obrigado pela sua audiência e boa noite.